escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Saudações, irmãos. Estamos juntos para estudar mais uma porção da bendita Palavra de Deus. Nós temos estudado nesse trimestre vários temas importantes, vários livros dentro do Velho Testamento, usando a nossa revista, na qual tudo é sobre Jesus, onde livro por livro do Velho Testamento temos visto como Deus revelou a Jesus Cristo antes dele vir. Todos os tempos, tudo foi revelado no Antigo Testamento, é tudo sobre Jesus. Nós vimos na lição 1, o descendente da mulher, onde Deus anuncia, logo depois da queda do homem, da desobediência no Éden, que viria um descendente da mulher, anunciando a vinda de Cristo, e que ele esmagaria a cabeça da serpente, mas que ele seria ferido no calcanhar, apontando que Jesus esmagaria o pecado, venceria o pecado por nós, mas não sem sofrimentos. Depois estudamos que quando é necessária uma vida, quando estudamos Gênesis 22 e Abraão tem solicitado que ele ofereça a vida de Isaque, Deus provê um outro cordeiro para o sacrifício, porque é necessária a morte para que haja o pagamento do pecado diante da lei de Deus. Depois em Êxodo, então esses dois nós estudamos em Gênesis. Em Êxodo nós vimos Jesus, o cordeiro pascal, ao passar o sangue nas ombreiras e na verga da porta. O povo no Egito teve livramento da morte. Depois, em seguida, estudamos no livro de Levítico, Gênesis, Êxodo, Levítico. Em Levítico, nós vimos a transferência de culpa que o sacerdote fazia sobre um dos animais e o outro era sacrificado. Então, aprendemos Jesus, a nossa expiação. Em seguida, estudamos em 2 Samuel, o descendente que ficaria no trono de Davi para sempre, que foi quando Jesus nasceu, ele assumiu como na linhagem de Davi, o descendente que ficou no trono para sempre. Estudamos o Salmo 23, Jesus, o bom pastor, e a lição de domingo anterior é o cântico do justo em Cantares. Hoje estaremos estudando no livro de Isaías, que ainda passaremos Isaías e Zacarias, nessa visão do Velho Testamento. Em Isaías, Jesus, o servo sofredor. Estudaremos Isaías 52 e 53. Vamos orar. Santo Deus bendito, nós te damos graças por estarmos juntos. Nos ajoelhamos diante do teu trono de glória, graça e majestade, pedindo perdão para os nossos pecados, para limpos podermos estar na tua presença. Fala, ó Deus, aos nossos corações e mostra-nos como o Senhor nos ensinou em Isaías sobre Jesus, o servo, que precisou morrer para pagar o nosso pecado e o melhor, que ainda até hoje intercede por nós, vis pecadores. Em nome de Jesus oramos. Amém. Então, queridos, nós vamos analisar o que temos como objetivo da aula de hoje. Então, primeiro, entender a dimensão do sofrimento de Jesus. Segundo, a necessidade da morte dele e como que a morte realmente expia os pecados. E, como terceiro objetivo de hoje, nos alegrarmos porque Jesus intercede a favor
do seu povo. Fez isso no passado, faz hoje e fará para sempre. Podemos começar pensando assim: como nós, pecadores, vis como somos, nada podemos ser aceitos diante de Deus. Como podemos ter justificação para os nossos pecados? Na verdade, existe uma coisa no nosso dia a dia que nos dá uma pista. Quando nós somos flagrados fazendo alguma coisa que nós mesmos desaprovamos, nós dizemos o seguinte: não foi bem minha culpa. E a nossa tendência é transferência de culpa. Parece que em cada coisa errada que fazemos, nós procuramos um chamado bode expiatório que leve para longe o nosso crime, o nosso pecado. Então, voluntariamente, numa situação dessa, Deus providenciou um substituto, porque Jesus se ofereceu voluntariamente para ser esmagado pelo peso do nosso pecado e levar-nos de volta para a presença do Pai, de onde nós nunca deveríamos ter caído. Então, em Isaías 52, nos versículos de 13 a 15, nós vemos uma descrição do aspecto que Jesus ficou durante o seu sofrimento. Fazendo uma leitura, nós vamos ler como muitos pasmaram a vida dele, pois o aspecto estava muito desfigurado, mais do que outro qualquer, aparência mais do que de outros filhos dos homens, assim causará admiração às nações e reis. E os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Então, em Isaías 52, nos é mostrado o desfigurar de Cristo, o como ele ficou ao assumir toda a podridão humana, mas que isso pasmou nações. É como que houve uma aspersão, todos entenderam de ponta a ponta. Porque o sofrimento de Jesus, vamos ver a dimensão, ele não foi um sofrimento qualquer. Ele sofreu no lugar do seu povo, cheio de humilhação. Começa que Jesus conviveu com o pecado e conviveu de uma forma real, dolorosa. Um santo e sem pecado como ele era. Pense, se nós lemos uma notícia de um assassinato, de um crime bárbaro, ficamos chocados. Mas se nós vemos e convivemos com isso, a reação é outra. E Jesus conviveu com o que há de pior dos seus filhos, do povo. Ele foi assumindo o quê? O ser acusado pelos principais sacerdotes que deveriam defendê-lo, pelos anciãos, foi espancado, foi cuspido, batiam com um caniço na sua cabeça. Por humilhação, fizeram Jesus carregar a própria cruz. E morte de cruz é humilhante, vergonhosa. Não amarraram na cruz, cravaram pregos, morte lenta. Sentindo-se desprezado, foi blasfemado. Os guardas romanos dançaram ao redor, lançaram sorte, exatamente o que pode acontecer com um animal quando esse animal é sacrificado. Jesus se ofereceu como um cordeiro para ser sacrificado. Por quê? Porque a expiação que Jesus fez pelo nosso pecado exigia um cordeiro sem mácula, sem defeito, para pagar o pecado dos homens. E o salário do pecado é a morte. Como diz 1 João 1,7b, que vou ler, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O outro texto que faz parte da nossa lição é Isaías capítulo 53. Nós lemos o final do 52, vamos ler o capítulo 53 inteiro. Analisando de 1 a 3, está escrito assim: Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse.
Era desprezado, mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Então, é descrita a transformação do aspecto de Cristo Jesus. Isaías 53, de 4 em diante, nós lemos: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a boca. Então, isso nós lemos em Isaías 53, de 1 a 7. Inclusive, esse trecho de 3 a 7 pode ser memorizado por todos os cristãos, porque é um trecho precioso, escrito quantos anos? 700 anos antes de Jesus vir. Então, o Velho Testamento apontando que viria esse Messias e como seria esse sacrifício, como Jesus seria levado como uma ovelha. Por isso que no Velho Testamento aprendemos tanto sobre uma ovelha, o sacrifício, a necessidade de pagar com a morte o salário do pecado. E aí, Isaías 53 conclui de 8 até 12 assim: por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linguagem, quem dela cogitou? Foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Designaram-lhe uma sepultura entre os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça e nem dolo algum se achou em sua boca. No versículo 10, todavia ao Senhor, é o Pai, agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Em 11, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com todo o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. E no último versículo, termina dizendo, versículo 12, levou sobre si o pecado de muitos e pelos pecadores intercedeu. Não, tem que ser divino. Pelos pecadores intercedeu. A gente lê essa descrição, ela aperta o coração. A gente vê filmes e tentam retratar, deixa todo mundo pasmo, com tanta maldade, com tanta coisa ruim sobre Cristo, um santo, o justo, e ele assumiu aquilo calado. Agora, num momento desse, que ele podia pedir para o Pai, olha, o que é que eles estão fazendo comigo? O que é que Jesus disse para Deus? Com certeza ele não ia dizer, Senhor, eles são inocentes. Não são, eles estavam fazendo tudo aquilo. Mas o que é que Jesus encontrou? Vejam que coisa linda a intercessão. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então Jesus consegue ver num algoz alguma coisa digna de pedir perdão, de interceder ao Pai por aqueles algozes. Isto é um exemplo fantástico que nós devemos seguir. Jesus intercede pelos transgressores e continua intercedendo, mesmo para os que são salvos, porque eles continuam pecando. Jesus continua apresentando ao Pai
que a lei foi cumprida, que a penalidade foi paga a favor dos seus. Então, Jesus ora por nós, Jesus intercede por nós. Então, no momento ele implorar, dizendo que os seus algozes eram inocentes, ele não podia mais dizer que eram ignorantes e que não sabiam o que faziam. Isso é divino. Saber que o Senhor viu o pecado da pior forma, viu o pior da humanidade e viu ali, ele vivenciou naquela agonia o que os homens são capazes de fazer e continuou intercedendo. Que nós possamos aprender mais uma lição com Cristo Jesus. Se tem reuniões de oração e você não vai, você deveria ir. Todos nós deveríamos ir. Por quê? Porque numa reunião de oração, nós atravessamos o véu que separava o Pai de nós. Com a morte de Cristo foi rasgado o véu. Nós nos aproximamos do Senhor, do Santo dos Santos, nos ajoelhamos ali. E quando numa oração todos reunidos nos ajoelhamos ali, estamos nos ajoelhando ao lado de Cristo Jesus. Se nós queremos estar na presença dele, é só ir até lá e orarmos juntos. Se o dia nós morrermos e não tivermos feito nada de tão significante, os homens olharem que tivemos uma vida de intercessão pelos pecadores e escreverem assim no epitáfio: ele intercedeu pelos pecadores, já terá valido toda a nossa existência. Então, que nós façamos isto como um memorial ao que Jesus fez por nós e continua fazendo. Levar uma vida de oração é uma coisa maravilhosa e importante. Isso não passa desapercebido aos olhos do Senhor. Nós poderíamos encerrar esse estudo lindo sobre o sacrifício de Cristo e a nossa redenção estudando onde eu posso encontrar uma série de versículos, ou que nós poderíamos chamar o caminho da salvação, para eu passar isso para um amigo meu, para ele enxergar que esse caminho de chegar até a presença do Pai está aberto. Basta saber qual é esse caminho, trilhar e aceitar a Cristo. Então eu sugiro que nós possamos abrir o livro de Romanos e acompanhemos a seguinte sequência de versículos. Romanos 3,10 está escrito: não há justo, nem sequer um. Sabe quando você conversa com uma pessoa e pergunta assim: você, quando morrer, vai para o céu? Ah, acho que vou. Não, não é assim. Não, por quê? Ah, porque eu não mato, eu não roubo, eu procuro fazer o bem. Mas a Bíblia é claríssima: não há justo, nem sequer um. Em Romanos 3,10 está isso. Em 3,23 está: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em Romanos 6,23 fala: porque o salário do pecado é a morte. Se todos pecaram, todos estão mortos. Em Romanos 5,8, Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Em Romanos 10,9, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos 5, de 18 a 20, tem a seguinte resumo: porquanto por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos para condenação, assim também por um só ato de justiça, que foi a morte de Jesus, veio a graça sobre todos os homens para a justificação dos pecados. Então, terminamos lendo: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí a sua pessoa que você está estudando junto, compartilhando a tua bênção, fala assim: ah, mas eu acho então que eu sou salvo. Diga: não é para achar, é para ter certeza. Abram comigo 1 João 5, de 11 a 13. Está escrito assim, vamos ler devagar, pensando em cada palavra.
E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, atenção, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes no nome do Filho de Deus. Não está escrito a fim de vocês terem esperança de ter a vida eterna. Está escrito, aquele que tem o Filho tem a vida. E estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes. Bendito seja Deus, que não nos deixa, neste mundo, sem rumo. Sabemos de onde viemos, o que estamos fazendo. Temos Jesus, o nosso advogado, intercedendo por nós o tempo todo, mas ele não está morto, ele vive, está sentado à direita de Deus e intercede por nós. Levemos cada dia uma vida mais obediente àquilo que Deus ensinou e requer de cada um de nós por amor. Que Deus nos abençoe, que tenhamos uma semana firme, produtiva e feliz. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, neste período de tantos problemas, suplicamos a sua mão bendita sobre as nossas vidas e sobre a vida do nosso país. Nós colocamos o Brasil, o nosso estado, a nossa cidade, cada um de nós, sobre o teu altar. Senhor, santificado seja o teu nome, que nunca usem o teu nome para qualquer tipo de blasfêmia. Seja feita a tua vontade aqui na terra, Senhor, do jeito que ela é feita no céu. Faça-se, Senhor, a tua vontade. Inclina o coração dos reis, todas as autoridades, e que nós sejamos submissos e levemos uma vida de oração na tua presença. Abençoa os pastores e as suas famílias. Abençoe cada cristão e as suas famílias. E aceita a nossa gratidão, porque temos na nossa nação um homem cristão que dirige os rumos. Fica com todos nós. Aceita a nossa gratidão e a nossa adoração em nome de Jesus. Amém.